Olá, vamos passar agora a uma etapa interessante desse nosso pequeno projeto, que é o Cloud Code, que é funções em nuvem, e o hosting, como hospedar essa nossa aplicação que até então está funcionando em, no Android, hospedá-la na web. Então vamos conhecer então a solução da Back4App para isso. Aqui no App Settings, a gente vem em Settings e a gente vem aqui em Web Hosting. Em Web Hosting, a gente vai ativar e vai colocar o nome do projeto. Algumas vezes, esse nome aqui ele não aceita algum conjunto de caracteres, alguma coisa assim. Nesse caso aqui, eu tive que reduzir para Learning Back4App e simplesmente cliquei em Save. Pronto, agora ele já vai estar respondendo esse subdomínio da back4app.app para que eu possa hospedar a minha aplicação. Se eu tiver um domínio próprio, ele pode também redirecionar aqui, ok? Então, mas se eu digitar aqui learning back4app.back4app.app, ele vai responder essa aplicação. Mas aonde vai estar hospedada as minhas páginas? Aqui no Cloud Code. No Cloud Code eu tenho tanto o Cloud quanto o Public. O Public é um HTML simples que eu coloquei aqui, ó. Olá, se eu vier aqui e executar essa URL, ele vai chamar esse HTML aqui. E o Cloud Code vão ser funções que vão ser executadas quando pode ser várias funções de nuvem, quando o database é atualizado, quando eu preciso chamar da minha aplicação uma função em nuvem. Então depende muito da necessidade. Às vezes eu realizo uma operação, esse aqui é tudo JavaScript, quando eu realizo uma operação na minha aplicação que eu preciso que ela seja executada em background, eu posso chamar essas funções em nuvem aqui. Eu não vou tratar disso agora, eu vou tratar apenas de quando, como meu exemplo aqui, quando um usuário novo entra na aplicação, o sistema automaticamente cria o profile dele e associa ele como o ponteiro aqui, ok? Esse é o Cloud Code que a gente vai mostrar. Agora, como que eu envio essas informações para cá? Vamos a essa tarefa. Aqui na minha pasta raiz, é uma abordagem que eu utilizo, eu crio uma pasta Back4App. Nessa pasta Back4App, eu vou acessá-la aqui, ó. Aqui dentro eu vou usar o CSI da Back4App, que é o aplicativo de linha de comando que faz com que eu leia os meus projetos cadastrados na Back4App e eu possa enviar, fazer um deploy das minhas Cloud Codes, as minhas funções em nuvem e também do meu hosting. Nesse caso aqui, como que eu instalei esse B4A? Lá no tutorial da Back4App, tem no site deles as instruções como que faz a instalação. Uma pequena observação é com relação à mudança do Python 1 para o Python 3, mas eu vou deixar isso por escrito aqui no README desse projeto para vocês poderem pegar, que é um pequeno detalhe que não está explicado lá. Mas quando ele está instalado, esse B4A está instalado na sua máquina, se você digitar B4A New, ele vai perguntar, quer criar um novo projeto ou um existente? Nesse caso aqui eu vou pegar um existente. Os meus existentes aqui, que eu estou trabalhando agora, é o projeto número 6. Então eu vou lá. O 6, que é o Learn About Back4App. Ele pergunta, criar uma pasta com um nome específico? Não, eu quero criar tudo padrão que já vem de lá. Então ele vai, padrão, criar para mim essa pasta. Aí eu dou um clear aqui e um ls. Olha, ele criou a pasta do projeto Learn About Back4App. Eu vou acessar essa pasta. E nessa pasta tem duas subpastas, que é a Cloud e que é a Public. Essa Cloud e essa Public são exatamente o que está lá na nuvem. Ó, tá vendo? Ó, é esse arquivo que está lá na nuvem. Esse Public HTML aqui,
eu uso uma abordagem de linkar ele com o build web. Esse build web, eu faço o build do projeto via web, linko essa pasta aqui e o Cloud Code eu vou explicar daqui um pouquinho. Então vamos lá, ó. Eu já linkei o projeto local com a minha nuvem. Se eu fizer qualquer alteração aqui nesse projeto, eu posso subir ele e ele vai fazer o deploy e a partir daí já está funcionando. Eu posso até fazer um teste aqui, só para vocês verem que aqui na nuvem esse olá está sem ponto. E aqui eu faço um deploy e ele vai subir essa aplicação atualizada para mim. Quando ele finalizar esse envio, aqui tá vendo, ó, tem 154 envios, porque foi durante o desenvolvimento do projeto que eu fui atualizando. Se eu pegar aqui e atualizar o Cloud Code dele e pegar aqui, ó, ele já recebeu os 3 pontinhos que não tinha antes, e se eu vier aqui, ele também já está respondendo lá, ok? Então o caminho é esse, eu faço as alterações aqui e dou o deploy, ele envia o hosting e o Cloud Code para lá, tudo junto. Agora, aqui no Flutter, o que eu faço? Ó, eu uso esse pequeno encurtamento. Eu faço o Flutter Build Web. Esse Flutter Build Web, ele vai construir a aplicação que nós temos trabalhado, que ela até então era em Android, ele vai construí-la em HTML, em CSS, em JavaScript, tudo mais. E vai colocar nessa pasta aqui, ó. Feito isso, enquanto ele já construiu o projeto via web. Agora eu vou apagar essa pasta aqui do public do Learn About Back for App. Vou seguir aquela pasta lá. Ó, agora eu não tenho mais. Agora eu vou criar um link simbólico. Eu vou criar um link simbólico para quem? Para essa pasta aqui, ó. Para essa pasta chamando isso de public. Então agora eu não, tá, já deu ali. O public está apontando para essa web. Então se eu fizer o envio se eu fizer o deploy, esse public está apontando para o novo build que eu fiz via web. Isso me facilita muito não precisar estar copiando nada aqui do web para cá. Então essa parte já está resolvida. Agora esse público aqui esse público aqui é o mesmo que esse web aqui, contém todas as informações que eu preciso, ok? Agora eu vou falar desculpa. Eu vou falar sobre o Cloud Code. Qual é o Cloud Code que nós utilizamos? É exatamente aquele processo em que ele atualiza as informações do profile com base no usuário cadastrado. Então aqui, ó, quando eu deixo sempre essa função teste dele aqui e eu faço um required.user triggers, ou seja, são disparos de funções para o usuário. E essa é o caminho que eu tenho, o caminho e o arquivo JS. Eu não tenho muitos conhecimentos de JavaScript, de desenvolvimento, mas faço algumas coisas. Então vamos lá. O que o Parse Cloud me oferece? Então after save, depois que eu salvei o parse user, o que é o parse user? Parse user é exatamente essa classe aqui, ó, essa table, né? Toda vez que eu fizer um salvamento nela, ele vai executar essa função de nuvem aqui. E se eu fizer uma deleção nela, ele vai executar essa função de nuvem aqui. Então vamos lá. O request o objeto é o user. Então, ó, se ele não tiver, se o get profile for indefinido, ou seja, na hora que eu estiver salvando o usuário, o profile for indefinido, ele cria um profile para ele.
porque na verdade eu salvo o usuário várias vezes, quando eu dou um email verification, quando eu altero a senha e outras coisas mais. Então, se o profile for indefinido, o que eu faço? Eu chamo a classe profile, faço um get email, o mesmo e-mail do user, e eu faço um profile save. Então, aqui eu estou salvando o profile com o e-mail do meu usuário, nesse ponto aqui. Então, nesse caso aqui, essa classe estava criada, eu vou nesse objeto e salvo esse e-mail aqui. E essa aqui é a operação que eu estou fazendo ali. Aí, imediatamente, eu vou na user, no set profile. Como eu salvei o profile aqui, eu tenho o profile result, que é o objeto, eu faço um set profile, que aí eu faço um ponteiro. E eu venho cá e faço user save. Então, eu faço um cruzamento. Eu salvo aqui no profile o e-mail e venho e salvo esse objeto que foi criado, essa linha da tabela, lá. E eu escrevo aqui nos logs do Back4App, tem os logs aqui embaixo, aqui no Cloud Code, tem os logs aqui, ele informa os logs de toda a operação. Aí, ó, eu escrevo assim, ó, after save, passe user, eu coloco o ID do usuário, eu criei o profile dele, só para eu ter um registro lá, caso eu precise de conferir alguma coisa. E na deleção a mesma coisa. Eu pego o user, eu digo que depois que eu deletei o parse user ID, eu vou pegar o ID do profile e eu vou deletar o profile. Aí eu associo o profile ao objeto, o ID específico que eu peguei aqui no profile ID do user e faço um destroy usando o user master key. Isso aqui é a parte do Cloud Code da Back4App. É bem interessante para quem domina muito a parte de JavaScript. Pode fazer várias coisas aqui, ok? Então aqui nesse caso eu já fiz algumas, mas eu me restringo apenas ao necessário. Se eu salvar aqui, eu tenho agora o meu Cloud Code preenchido, porque eu sempre tenho que salvar, eu tenho que puxar todas as funções do main. Aqui eu posso fazer várias bibliotecas, vários recursos do JavaScript eu posso fazer aqui chamando funções de nuvem aqui, também chamando do Flutter também. Pronto, então se eu tenho o meu Cloud Code configurado e o meu Public configurado, eu posso subir isso para a nuvem, ok? Agora tem um detalhe interessante. Quando isso subir, o nosso banco de dados não vai estar conectado. Deixa eu fazer o deploy aqui para a gente ver em tempo real, depois a gente vê o erro, depois a gente vai e faz a retificação dessa informação, ok? Então, ele está enviando para lá e essas informações vão estar disponíveis aqui na minha página. Ou seja, eu estou enviando a minha aplicação completa para lá, inclusive com código de nuvem. Se eu vier aqui, eu posso atualizar aqui, esse public vai estar salvo de forma completa, com todo o HTML que eu enviei e com todas as minhas funções de nuvem, tá vendo? Ó, tudo foi atualizado. Agora, se eu vier aqui, ó, ele não vai responder mais com esse olá, que era aquele HTML simples, ele vai responder agora com a minha aplicação. Só que quando ele responder com a minha aplicação, vai acontecer uma situação. Bom, enviada essas informações para o Cloud Code, então as functions e a web hosting vão estar aqui em Cloud e Public. Como eu já mostrei que o caminho cadastrado lá foi o learn back4app.back4app.app, quando eu executar aqui, ele vai chamar a minha aplicação. Chamando a minha aplicação, ele me dá a tela de login. Aí a tela de login eu informo o e-mail e senha e ele vai me dar acesso à aplicação como eu tinha feito anteriormente. Se eu vier aqui, ele vai me dar os registros de gênero e tudo mais. Então, dessa forma que eu envio a aplicação para a web, para que ele possa ser hospedado facilmente no Back4App.
Existe um detalhe aqui com relação ao arquivo .env, que caso você necessite de cadastrá-lo, você pode colocá-lo aqui no assets ou nas variáveis de ambiente. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato que a gente ajuda a solucionar, ok? Então essa é a parte que a gente apresenta o Cloud Code, que é as funções em nuvem, e o Public, que é o hosting do Back4App. Isso facilita muito o desenvolvimento de qualquer aplicação que ela é similar em Flutter, em Android e web, ok? Muito obrigado, Deus abençoe vocês grandemente.